Olá, alunos do sétimo ano. Eu sou a professora Renata e estou de volta para mais uma aula de matemática do PET 3. E hoje a gente vai dar início à semana 2 do PET 3. Na semana 2, um dos conteúdos que a gente vai aprender na semana 2 é expressões algébricas e seu valor numérico. Então, o que significa expressões algébricas? Vocês já viram falar que a matemática tem uma parte dela que ela é chamada de álgebra. Por que se chama de álgebra? Porque na matemática nós usamos muito letras em matemática. Então a álgebra, ela é a parte da matemática que ela estuda, além dos números, as letras também. Então é número misturado com letra, tá? Então vamos aprender agora o que significa esse termo expressões algébricas. Então, a expressão algébrica é uma expressão matemática formada por letras e números, ou somente por letras, né? Então, ela pode ser formada por letras e números, ou somente por letras, tá? Então, por exemplo, olha, qual o perímetro do retângulo abaixo? Então, aqui nós temos um retângulo, esse lado dele mede B, esse lado dele, que é o comprimento, né? Que a gente chama, ele mede B também, certo? E aqui, esse lado, ele mede A, deu uma medida dele de A, e esse lado de A, porque a gente sabe que o retângulo, ele tem dois lados iguais e dois lados diferentes, né? Então, esse lado é igual a esse, e esse lado é igual a esse, tem a mesma medida. Só que aqui, diferente do que a gente está acostumado, eles não deu o comprimento de cada lado desse retângulo, não foi dado por número, ele foi dado por letras, né? Então, como que a gente acha o perímetro desse retângulo que é dado por letras? A primeira coisa, a gente tem que saber o que significa perímetro. Todo mundo lembra o que é perímetro? Vamos chamar o perímetro da letra P. Então, o perímetro, vou colocar essa figura aqui mais embaixo. Então, o perímetro, gente, ele é a soma dos lados. Então, o perímetro, ele é a soma dos lados, né? Então, pediu qual o perímetro do retângulo abaixo. Então, para eu saber qual que é o valor do perímetro, eu vou ter que somar os lados desse retângulo, né? Então, se o perímetro, ele é a soma dos lados, então o perímetro vai ser igual a o perímetro desse retângulo vai ser igual a quanto que mede esse lado aqui? Ó, vou começar no A. Esse lado aqui mede A, então vai ser A, mais o perímetro na soma dos lados, então vamos somar todos os lados. Esse lado que mede B, opa, esse lado que mede B, mais esse lado aqui que mede A, mais esse lado aqui que mede B. Certo? Então, agora a gente vai somar os lados desse perímetro, tá? Então, olha, eu não posso somar A mais B. Por quê? Porque são letras diferentes. Então, quando eu estou fazendo uma soma com letras, eu só posso somar letras iguais, tá? Então, eu só posso somar A com A e B com B. Então, aqui eu tenho um A mais um A formou quanto? 2A, né? Mas aí agora. Opa, já ficou em cima. 2A. Por que o A está ficando em cima? 2A. Embaixo aqui. Não é expoente, não. Dois. 2A. Ele vai ficar em cima. Vou colocar embaixo, gente. 2A. Vou colocar ele mais longe. Ele tem que ficar junto, mas eu vou colocar
Ele mais longe para ele não ficar em cima, tá? 2A mais. Agora vamos somar o B. Olha, então, nós vamos somar as letras iguais. Então, eu só posso somar A com A, B com B, tá? Então, A mais A, 2A. Agora eu tenho um B. Tem outro B para somar com esse? Tem esse daqui, olha. Então, um B mais um B, aqui eu tenho um B mais um B, vai ficar 2B, né? Então, esse é o perímetro. 2A mais 2B. Vou colocar de vermelho para destacar o resultado. Eu posso somar 2A mais 2B? Não, porque eu não posso somar letras diferentes, tá? É igual, por exemplo, se eu tenho duas bananas e tenho duas maçãs, eu posso somar duas bananas mais duas maçãs e falar que eu tenho duas maçãs? Não. Quer dizer, duas bananas mais duas maçãs e falar que eu tenho quatro maçãs? Não, certo? Porque eu tenho duas bananas e duas maçãs. Então, não posso juntar as duas e falar que eu tenho quatro, certo? Então, igual aqui, olha, eu só posso somar letras iguais. Então, esse ficou o resultado. 2A mais 2B. Então, é o perímetro desse retângulo. Termo algébrico. Um termo algébrico é formado pelo produto de um número. O que é produto, gente? É a multiplicação, tá? Toda vez que falar em produto, vocês lembram de multiplicação. É o produto de um número por uma variável com expoente natural ou por variáveis com expoentes naturais. A parte numérica é denominada coeficiente e a variável ou produto de variáveis com expoente natural é denominada parte literal. Então, por exemplo, aqui nessa expressão aqui, que é a expressão do perímetro desse retângulo, o perímetro desse retângulo é uma expressão algébrica. Por que ela é uma expressão algébrica? Porque é formada por letras e números, né? Então, porque eu tenho letra. Toda vez que eu tenho letra, é uma expressão algébrica, tá? Então, essa expressão algébrica, ela tem dois termos. Esse é um termo e esse é um termo, tá? Então, o que é o termo de uma expressão algébrica? O termo da expressão algébrica, ele é um número multiplicado, que está multiplicando a letra, né? Então, todo termo de uma expressão algébrica, ele tem a parte numérica e tem a parte literal. A parte numérica a gente chama de coeficiente. Então, o número a gente chama de coeficiente. E a parte e a letra a gente chama de parte literal, tá? Então, por exemplo, é nessa expressão aqui do perímetro, nós temos dois termos. Eu tenho esse termo e tenho esse termo, dois termos, que é o 2A e o 2B. Então, o termo, ele é formado por um número que está multiplicando uma letra, tá? Então, vamos ver aqui, olha, nesse exemplo, menos 18AB. Então, isso aqui é um termo só, certo? Porque eu não estou somando nem subtraindo com outro termo. Então, eu tenho mais de um termo quando eu tenho o sinal de mais ou de menos. Igual aqui, ó, tá somando, esse termo está somando com esse, né? Então, aí nós falamos que tem dois termos. No caso aqui, só tem um termo, tá? Porque não tem, ele não está somando e nem subtraindo com outro número, com outro termo, tá? Então, esse termo aqui, nós vamos ver o coeficiente. Qual que é o coeficiente? Coeficiente, gente, é um número que eu estou multiplicando, tá? Então, qual o número que aparece aqui multiplicando a letra? É o menos 18. Então, o coeficiente é menos 18, tá? Quando eu não tenho nenhum sinal, olha, entre o número e a letra, é como se tivesse um pontinho de vezes aqui. A gente não coloca, mas como se tivesse um pontinho de vezes multiplicando 18 vezes A vezes B, tá? Então, quando eu não tenho nenhum sinal aqui entre o número e a letra, geralmente a gente não coloca sinal, tá? Então, quando não tem nenhum sinal, é como se estivesse multiplicando. Só que a gente não coloca o pontinho de vezes, não. Muito raro vocês verem pontinho de vezes entre o número e a letra. Então, o coeficiente, ele é a parte numérica do termo algébrico. É um número, tá?
Então, o coeficiente é menos 18. E a letra a gente chama de parte literal. Então, a parte literal aqui, parte literal, é a letra. A parte literal aqui é AB, tá? AB. Então, AB é a parte literal e o coeficiente é um número que é o menos 18 no caso aqui, tá? Então, todo termo algébrico, ela tem a parte literal, que é a letra, e tem o coeficiente, que é o número que está multiplicando a letra, tá? Vamos ver aqui o outro exemplo aqui, ó. AB ao quadrado sobre 5. Ou AB ao quadrado, ou é sobre 5. Vamos ver, ele é sobre 5. Então, olha, nós vamos ver qual que é o coeficiente. O coeficiente não é o número que está multiplicando a letra? Então, olha, quando eu não tenho nenhum número aqui na frente da letra aqui, é como se tivesse um, tá? O 1 a gente não costuma colocar, não. Então, você nunca vai ver, quando for um, você nunca vai ver um 1 aqui. Então, mas subtende que é um, quando eu não tenho nenhum número na frente da letra multiplicando ela, tá? Então, aqui, o coeficiente, como é a parte numérica, é o número que está multiplicando a letra, então eu vou colocar em cima eu tenho 1, e embaixo eu tenho 5. Então, 1/5, tá? Então, o coeficiente vai ser 1/5. Opa. 5, tá? Então, olha, o coeficiente, vamos recapitular aqui, é o número que está multiplicando a letra. Aqui eu não tenho nenhum número aqui na frente do AB ao quadrado, mas é como se fosse 1, tá? Então, é 1/5, porque eu tenho 1 em cima e o 5 embaixo. Então, 1/5. Agora, vamos ver a parte literal. Parte literal desse termo. A parte literal é a letra. Então, a parte literal é AB ao quadrado. AB ao quadrado, certo? Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui, a letra C. X ao cubo, Y. Então, vamos ver qual que é o coeficiente. O coeficiente é o número que está multiplicando a letra, né? Então, que número que eu tenho aqui na frente da letra que está multiplicando ele? Não dá para a gente ver, né? Aí você vai falar assim, nossa, não tem nenhum número, então eu vou colocar zero? Não é zero, tá? Porque se fosse zero, quando eu estou multiplicando uma letra por zero, a letra vai sumir, porque não é tudo que eu multiplico por zero não dá zero. Se eu vou multiplicar zero vezes x, vai dar zero. Então, não é o zero quando eu não tenho nenhum número aqui na frente, não. Quando eu não tenho nenhum número, é como se fosse um, tá? Que a gente não coloca o 1 aqui, mas é 1. Então, o coeficiente aqui é 1. E a parte literal, que é a parte com letra, é o x ao cubo y, que é a parte que tem letra. X ao cubo y, tá? Então, é muito fácil, né? Então, a gente viu que o termo é o número e a letra que estão multiplicando, que está multiplicando. E tem expressões algébricas que tem mais de um termo, né? E no caso aqui do perímetro do retângulo, que a gente viu que ele tem 2 termos, tá? Esse daqui é um termo e esse daqui é outro termo, tá? Quando a gente está somando, a gente chama de parcelas, né? Na expressão algébrica, a gente chama cada número que está, a gente chama de termo, não de parcela. Então, 2A e 2B são os termos, e aqui é uma soma dos 2 termos, tá? Valor numérico de uma expressão algébrica. Em expressões algébricas, as letras são chamadas de variáveis. Isso significa que cada letra pode ser substituída por diversos valores numéricos. Então, a letra é chamada de variável, tá? Por quê? Porque a letra, ela pode variar, o valor dela pode variar, tá? De acordo, por exemplo, às vezes eu falo assim, olha, eu tenho N motivos para gostar de tal coisa, sabe? Então, N motivos. Quer dizer, eu tenho vários motivos. Então, esses motivos eu chamei esses vários motivos eu chamei de N.
Então, esse N, ele pode significar vários valores, tá? Então, a letra, ela é por isso que ela é chamada de variável na expressão algébrica, porque ela pode ter vários valores, tá? Para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir os valores pré-determinados nos respectivos lugares. Por que a letra pode ter vários valores? Olha aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, o valor de um chocolate, ele custa R$ 5, por exemplo. Vou comprar um chocolate lá que custa R$ 5. Quanto que eu vou pagar quer dizer, o valor que eu vou pagar vai depender da quantidade de chocolates que eu for comprar, não é? Então, o valor que eu vou pagar vai ser, vou chamar de X o número da quantidade de chocolates que eu vou comprar. Então, vai ser 5, que é o valor de cada chocolate, vezes X, 5x. Então, por isso que a letra, ela é uma variável, porque o X, ele é a quantidade de chocolates que eu vou comprar. Então, o valor que eu vou pagar vai depender da quantidade de chocolates que eu vou comprar, não é? Se eu vou comprar um chocolate, eu vou pagar R$ 5. Mas se eu for comprar 2 chocolates, eu vou pagar 10, não é? 2 vezes 5, 10. Se eu for comprar 3 chocolates, eu vou pagar 15, né? Porque é 5 mais 5 mais 5, que é 5 o valor de cada um. Então, por isso que a letra a gente chama de variável, porque esse valor do X, por exemplo, no caso, se eu não souber qual que é a quantidade de chocolates que eu vou comprar, eu vou falar que o valor que eu vou pagar vai ser 5x, que é 5 vezes o X, que o X é a quantidade de chocolates que eu vou comprar, certo? Então, por isso que a gente fala que ela é variável, porque depende muito, tá? Então, para calcular o valor numérico de uma expressão algébrica, basta substituir os valores pré-determinados nos respectivos lugares. Então, vamos ver o exemplo aqui, olha. Qual o valor numérico da expressão x mais 4 vezes 3 menos x para x igual a 7? Então, aqui deu um valor do x. O x ele vale 7. Então, eu vou pegar essa expressão aqui que me deu, que é x mais 4 vezes 3 menos x. Essa é a expressão que foi dada, certo? E falou que o x vale 7. Então, onde que estiver o x aqui, eu vou substituir por 7. Opa. Onde que tiver o x, eu vou colocar o 7. Então, eu vou abrir o parêntese. Aí, aqui, abri o parêntese, achei um x aqui. Então, no lugar dele, eu vou colocar 7. 7 mais 4, fecha o parêntese, vezes 3, eu vou repetindo, tá? Menos, aí chegou aqui, eu achei um outro x. Quanto que vale o x? 7. Então, no lugar do x, eu vou colocar o valor dele, que é 7, que foi dado aqui, tá? Então, isso que é o valor numérico, é substituir o número, as letras por números, tá? Agora, a gente vai resolver essa expressão aqui. Eu tenho parênteses. Lembra quando a gente aprendeu expressões numéricas? Se eu tenho um parêntese, resolve o primeiro que está dentro do parêntese, não é? Então, vamos resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Dentro do parêntese, eu tenho 7 mais 4. Vamos fazer essa operação. Quanto que dá 7 mais 4? 11. Aí, agora, eu posso tirar do parêntese, que eu já resolvi a adição que está dentro do parêntese, tiro do parêntese, tá? Aí, repito, vezes 3 menos 7. Agora, eu tenho uma multiplicação e uma subtração. O que a gente resolve primeiro? Resolve primeiro a multiplicação, não é? Vou colocar até de vermelho aqui, para mostrar que eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, 11 vezes 3 dá 33, menos 7. Quanto que é 33 menos 7? Dá 26, tá? Então, esse é o valor numérico dessa expressão. Vou colocar aqui de vermelho para destacar. Vamos para um outro exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Qual o valor numérico da expressão A menos 2B sobre 2? Então, ó, esse 2B, eu não tenho nenhum sinal entre o número e a letra, mas quando não tem nenhum sinal, é como está multiplicando, tá? A gente não coloca o pontinho de vezes, mas subentende que é uma multiplicação, tá? Então, qual o valor numérico dessa expressão para A igual a 10 e B igual a menos 6?
Então, eu vou escrever a expressão que foi dada aqui, A menos 2B, esse A é minúsculo, tá? A menos 2B, passo o traço sobre 2, certo? Então, essa foi a expressão que me deu. E está pedindo o valor numérico dessa expressão para A igual a 10 e B igual a menos 6. Então, no lugar do A, eu vou substituir por 10. E no lugar do B, eu vou substituir por menos 6, tá? Então, onde que está o A, eu vou colocar 10. Aonde que está o B, menos 6. Então, aqui, encontrei o A aqui, vou colocar 10, que é o valor que foi dado aqui. 10 menos, aí vou repetindo. 2, o que o 2 está fazendo com o B aqui? Ele está multiplicando, tá? Porque não tem nenhum sinal entre o número e a letra, então está multiplicando. Então, vamos colocar um pontinho de vez. 2 vezes o B. Quanto que vale o B? Menos 6. Só que o menos 6, o sinal de menos, para não ficar perto do sinal de vezes, para separar, a gente coloca um parêntese aqui, para separar o sinal de menos com o sinal de vezes, tá? Passo o traço. Esse traço significa uma divisão, dividido por 2, tá? E agora a gente vai resolver, olha, aqui em cima eu tenho uma subtração e tenho uma multiplicação. Qual que a gente resolve primeiro? A subtração ou a multiplicação? A multiplicação, né? Lembra quando vocês aprenderam expressões numéricas? Se eu tenho multiplicação e subtração, resolve primeiro a multiplicação. Então, eu coloquei de vermelho aqui para vocês verem que a gente vai resolver isso daqui agora. Então, vamos repetir o 10 menos. Chegou aqui na multiplicação, eu vou resolver, tá? Só que esse menos aqui, a gente vai fazer o jogo de sinal aqui. Não vou colocar o menos aqui, não, que a gente vai fazer o jogo de sinal. Menos com menos, lembra da multiplicação? Sinais iguais dá positivo. Sinais diferentes, negativos. Negativo. Então, menos com menos vai dar mais. Sinais diferentes dá positivo. Sinais diferentes, não, desculpa. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, como aqui é menos e aqui é menos, sinais são iguais. Então, vai dar positivo. 2 vezes 6, 12. E agora passo o traço. Esse traço aqui, ele representa uma divisão dividido por 2. Vamos resolver aqui essa adição agora. Agora sobrou uma adição aqui em cima. Vamos resolver. 10 mais 12. 10 mais 12 dá 22. Dividido por 2. Vamos fazer a divisão aqui, olha. 22 dividido por 2. 22. Opa. Vou abrir a chavinha aqui da divisão. 22 dividido por 2. Então, primeiro eu vou pegar o 2 e vou ver se dá para dividir por 2. 2 dá para dividir por 2, não dá? Então, eu vou pegar esse 2, vou colocar ele até de vermelho aqui, para mostrar que eu estou pegando ele agora. E vou dividir. 2 dividido por 2. Qual o número que eu coloco aqui no quociente, que eu multiplico por 2, que vai dar 2 ou próximo do 2? Vai ser o 1, não é? 1 vezes 2, 2. Eu coloco 2 aqui. Passo o traço, que eu vou subtrair. 2 menos 2, 0. Agora eu tenho o algarismo para descer. Olha, eu dividi 2 por 2, deu 1, sobrou 0. Vamos ver se tem algarismo para descer. Tem. Tem o 2 aqui que eu não usei ele ainda. Né? Então, vou descer ele, vou colocar ele de vermelho, para mostrar que eu estou descendo ele agora, que eu não vou usar ele mais, que eu já vou usar ele agora. Aí, descendo 2, ele formou que número com o resto? 2. 2 dividido por 2 dá 1. Coloco 1 aqui no quociente, 1 vezes 2, 2. Coloco 2 aqui e vamos subtrair. 2 menos 2, 0. Então, não tem mais algarismo para descer. Olha, sobrou 0, não tem mais algarismo para descer. A gente já usou os 2 aqui.
Então, de 22 dividido por 2 deu 11. Então, o resultado aqui de 22 dividido por 2 é igual a 11. Então, esse é o resultado quando a gente substituiu aqui, quando a gente achou o valor numérico dessa expressão, tá? Agora vamos para mais um exemplo aqui, olha. Qual o valor numérico da expressão ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado para a igual a menos 2 e b igual a 5? Então, primeiro a gente escreve a expressão de novo aqui para a gente substituir os valores nela, tá? Então, vamos escrever novamente essa expressão que foi dada. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, tá? Essa foi a expressão que me deu. Agora está perguntando qual o valor numérico dessa expressão para a igual a menos 2 e b igual a 5. Então, no lugar do a, eu vou substituir por menos 2. E no lugar do b, eu vou substituir por 5. Então, aqui está o a. Então, eu vou colocar menos 2. O a, ele está sendo elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar entre parênteses, porque o sinal de menos também está sendo elevado ao quadrado. Então, por isso que a gente tem que colocar entre parênteses, tá? Então, ó, menos 2 elevado ao quadrado. Então, o a está sendo elevado ao quadrado. O a vale menos 2, então, no lugar dele, eu substituo pelo valor dele. E coloco entre parênteses, porque o sinal de menos também está sendo elevado ao quadrado, tá? Menos, eu vou repetir. 2. O que o 2 está fazendo com a aqui? Ele está multiplicando, porque não tem nenhum sinal entre o número e a letra, como se estivesse multiplicando. Então, eu vou colocar um pontinho de vezes o a. Quanto que vale o a? Menos 2. Só que para o sinal de menos não ficar junto com o sinal de vezes, a gente coloca um parêntese, tá? Para separar os dois. Agora, o que o A está fazendo com o B aqui? Está multiplicando também, porque não tem nenhum sinal entre eles, então está multiplicando. Então, vezes o B. Quanto que vale o B? 5. Mais, eu vou repetir, mais, o sinal de mais aqui, B ao quadrado. No lugar do B, eu não vou colocar o B aqui, eu vou substituir já pelo valor dele. Quanto que vale o B? 5. Então, 5 ao quadrado. Tá? Aqui eu não preciso colocar entre parênteses o 5, porque o 5 não está com nenhum sinal, tá? Aí agora a gente vai resolver essa expressão. Agora a gente não tem mais uma expressão algébrica. Agora a gente tem uma expressão numérica, porque agora eu tenho só números aqui, não é? Vou substituir as letras por números, então agora eu tenho uma expressão numérica. Vocês vão lembrar lá atrás, quando a gente aprendeu expressões numéricas, que tem uma ordem para a gente resolver a expressão numérica, lembra? Qual que é a primeira operação que a gente resolve numa expressão numérica? A primeira operação é potenciação e radiciação, que é a raiz quadrada, a raiz cúbica, né? Então, eu tenho potenciação aqui, não tenho? Olha, aqui eu tenho uma potenciação, vou colocar de vermelho, que eu vou resolver primeiro a potenciação, que é a primeira operação que a gente resolve. E tem outra potenciação aqui. Então, eu vou colocar de vermelho, que a gente vai resolver primeiro a potenciação, tá? Então, vocês têm que lembrar da ordem das operações numa expressão numérica. Primeiro, potenciação e radiciação. Segundo, multiplicação e divisão, na ordem que elas aparecerem. E depois, adição e subtração, tá? Então, vamos resolver aqui a potenciação. Menos 2 elevado ao quadrado. Aí a gente volta naquilo que a gente aprendeu lá atrás. Todo número negativo elevado ao expoente par, ele fica positivo. Então, ele vai ficar positivo. Mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Tirar aqui o vermelho aqui. Tirar o vermelho só quando eu quero destacar, tá? Aí agora a gente vai repetir até chegar na potenciação, na outra potenciação, que a gente está resolvendo só a potenciação agora. Menos 2 vezes, vou repetir, menos 2 vezes 5, mais, agora eu cheguei na potenciação, vou resolver. 5 ao quadrado, a base não é 5, então é um número que eu estou multiplicando. Quantas vezes que eu vou repetir o 5? 2 vezes, porque o expoente é 2. Então, o expoente ele indica quantas vezes que eu vou repetir a base.
Então, 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, certo? Resolvemos a potenciação. Agora, depois da potenciação, qual que a gente resolve primeiro? Multiplicação e divisão. Ou não tem divisão, mas eu tenho multiplicação, ó, 2 vezes menos 2 vezes 5. Então, essa multiplicação aqui eu vou resolver agora, ó. Vou colocar de vermelho aqui, para mostrar que eu vou resolver ela agora e o resto eu vou repetir normal, como está. Então, eu venho aqui, ó, mais 4. Aí vamos resolver agora a multiplicação. Chegou na multiplicação. Vamos fazer o jogo sinal. Menos com menos, mais. Mais com mais, que o 5 não tem nenhum sinal, é como se fosse positivo. Mais com mais, né? Por que menos com menos dá mais? Porque na multiplicação, sinais iguais dá positivo, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Resolvemos essa multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E vamos repetir agora o mais 25. Mais 25. Agora eu tenho só uma adição aqui, então vamos somar. Mais 4 com mais 20, mais 24, né? Só tem uma adição, então vamos somar. Todos são sinais positivos, olha. Então, sinais iguais a gente soma e conserva o mesmo sinal. Então, vou conservar o sinal de mais, e o sinal de mais não tem necessidade de colocar, né? Mas vou colocar. Então, 4 mais 20, 24. 24 mais 25, 49. Então, esse é o resultado. Vou colocar de vermelho para destacar aqui o resultado, tá? Agora, atividades. Vamos ver. Atualmente, Paulo tem X anos. Não falou a idade dele, não. Falou que tem X anos, né? Represente com uma expressão algébrica o dobro da idade de Paulo. Quando eu estou achando o dobro de um número, eu estou multiplicando ele por 2. Então, o dobro da idade de Paulo não tem X anos, então o dobro da idade dele será 2x. Tá? Vou colocar de vermelho aqui para destacar a resposta. 2x. Então, o dobro, toda vez que eu estou achando o dobro, eu estou multiplicando por 2, né? Por exemplo, o dobro de 4 é 8, porque 2 vezes 4, 8. Então, o dobro da idade de Paulo é 2 vezes a idade dele. 2 vezes a idade dele, que a idade dele é x, então 2x. Não precisa colocar o pontinho de vez, não. 2 vezes x, não, tá? O pontinho de vezes, geralmente, a gente não coloca, só fica 2x, que subtende que está multiplicando aqui, tá bom? Agora, número 2. A idade de Paulo há 2 anos. Esse A aqui com H, gente, quando eu falar há 2 anos, que significa há 2 anos atrás. Qual que era a idade de Paulo há 2 anos atrás? Por exemplo, se você tem 15 anos hoje, aí eu vou falar assim, qual que era a tua idade há 2 anos atrás? Há 2 anos atrás, o que você vai fazer? Você vai pegar os 15 anos que você tem hoje, menos 2, não é? Então, a idade de Paulo há 2 anos, a idade dele hoje não é X? Há 2 anos será menos, X menos 2, tá? Esse X aqui é minúsculo. Então, a idade de Paulo é X. A idade de Paulo há 2 anos é X menos 2, significa há 2 anos atrás, tá? Então, eu vou colocar de vermelho aqui para destacar a resposta, tá? Então, se eu falar assim, a idade de Paulo daqui a 2 anos, quer dizer, daqui a 2 anos será X mais 2, porque daqui a 2 anos a minha idade vai ser a idade que eu tenho hoje mais 2, não é? Então, vai ser X, que é a idade que ele tem hoje, mais 2. Só que perguntou a idade de Paulo há 2 anos atrás. Então, é X menos 2. Agora está perguntando a metade da idade de Paulo. Quando eu acho a metade, o que eu faço? Eu vou falar assim, olha, eu vou te dar metade do meu chocolate. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o chocolate e vou dividir em 2 pedaços iguais e te dou a metade, tá? Então, toda vez que eu estou achando a metade, eu estou dividindo por 2, não é? Então, a idade de Paulo não é X? Então, a metade da idade dele vai ser X dividido por 2. Então, eu vou passar o traço de divisão, que esse traço significa uma divisão.
x dividido por 2. Tá? Tirar esse x aqui, eu quero ele minúsculo. X minúsculo. Então, a metade da idade de Paulo vai ser x sobre 2. Porque toda vez que eu estou achando a metade, eu estou dividindo por 2, tá? Vou colocar de vermelho para destacar aqui. Então, essa é a resposta. A metade da idade de Paulo. Agora, número 4. A soma do triplo da idade de Paulo com sua metade. O triplo da idade dele. O dobro não é 2 vezes? Então, o triplo é 3 vezes. Então, 3 vezes x, que não precisa colocar o pontinho de vezes, 3x, tá? A soma mais a soma do triplo da idade de Paulo, de 3x, com sua metade. Com a sua metade. A metade da idade dele é x sobre 2? Então, x sobre 2. Então, olha, a soma do triplo da idade de Paulo, o triplo da idade dele, 3x, com a sua metade. Então, se eu estou somando, o sinal de mais. Com a sua metade. A metade, não vou dividir por 2, soma mais x sobre 2. Então, essa é a resposta. Tá? Então, gente, quando a letra a gente resolve como se fosse um número mesmo, tá? Substituindo por letra. Por exemplo, se eu falar assim, a soma do triplo da minha idade, aí eu vou pegar 3 vezes a minha idade com a sua metade, mais a metade dela. Então, aqui é a mesma coisa, como se a gente estivesse fazendo com número mesmo, só que com letra, né? E com número a gente iria resolver, e com letra a gente vai deixar assim, tá? Então, gente, espero que vocês tenham entendido. Essa aula é para ajudar vocês a resolverem as atividades do PET, tá? São atividades parecidas, mas que vão ajudar vocês a resolver, tá? Até lá. Até a próxima aula. Tchau para vocês.